canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Lembrar vocês que hoje, daqui a pouquinho, temos a final da NBA entre Denver Nuggets e também Miami Heat. Jogo 5, se o Denver vencer, é campeão da NBA, se não, forçará um jogo 6 e vocês podem apostar lá na 1xBet, usando nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com termo adicional no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. O Brasileirão volta na semana que vem. E temos também a data FIFA agora, com jogos de seleções. Vocês podem apostar lá, beleza? Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Já se cadastra lá, faz o teu depósito para esperar esse jogão de logo mais. E claro, também os próximos jogos aí. E de quebra, vocês ajudam muito aqui no meu trabalho. Na hora de fazer a fezinha de vocês, façam na 1xBet, beleza? Bom, dito isso, vamos trazer algumas informações aqui importantes. Vamos comentar a manutenção do técnico Maurício Barbieri e pelo menos uma boa notícia que aconteceu no Vasco nos últimos dias e quem sabe não pode ser uma luz aí no fim do túnel, apesar de precoce. Vocês já devem saber que eu estou falando do Ryan, tá bom? Vamos por partes. Primeiro, antes de eu falar do Ryan e também comentar alguns outros temas, eu gostaria de encerrar a participação do trecho final da coletiva do técnico Maurício Barbieri, aonde ele é questionado sobre o porquê que o Pedro Raul ficou no banco nessa partida. Ele aproveita na sequência e fala também como foi a conversa com o Ryan e por que ele decidiu colocar o Ryan titular. E ele finaliza sendo questionado sobre o que esperar desses próximos 10 dias do Vasco antes do jogo contra o Goiás em São Januário e também se ele teme novas manifestações e cobranças da torcida. Com vocês, o técnico Maurício Barbieri, e na sequência eu volto com outras informações. Não, o Pedro não é reserva. Esse foi o único jogo, desde que eu cheguei, em que o Pedro tinha condições de iniciar o jogo e não iniciou. E isso tem a ver com a estratégia que a gente montou para o jogo, a maneira como a gente queria jogar. Jogar mais com 2 segundos atacantes, não jogar só com um homem enfiado entre os zagueiros. E por essa razão o Pedro começou de fora, mas ele continua sendo muito importante para nós, assim como todos. Acho que o Ryan entrou muito bem, fez uma estreia fantástica. Pena que o resultado não ajuda a valorizar isso, mas demonstrou personalidade, demonstrou todo o talento que ele tem. E é mais uma opção que a gente ganha para mudar esse cenário que é doloroso para todos nós. O Ryan já vinha treinando com a gente há algumas semanas, ele começou a frequentar a convocação dos jogos, vinha treinando bem, é um menino que vinha se destacando sempre por fazer gols nos treinos, que era uma situação que a gente precisava, fez o gol hoje. E ele sempre demonstrou muita naturalidade, muita serenidade, a conversa com ele foi simples, dele entrar, dele poder fazer o melhor, dele jogar aquilo que ele está acostumado a jogar, e acho que ele entrou muito bem, acho que é mais uma joia que o Vasco já tinha e agora mostra para todo mundo aí para seguir a carreira. Não, é difícil responder, eu acho que a gente tem que, nesse momento, além da última semana, é um momento muito desafiador para todos nós, porque a equipe vem lutando, vem trabalhando, vem buscando, mas as coisas não têm acontecido, então a gente já carrega esse peso pessoal. A questão da pressão externa, das cobranças, enfim, das manifestações são coisas que fogem ao nosso controle. Se elas vão acontecer ou não, se elas vão continuar acontecendo, a gente não tem como colocar atenção nisso. A gente só vai mudar isso com resultados, isso a gente tem bem claro, tem convicção disso. Então a gente tem que continuar buscando e trabalhando para reverter os resultados ruins, transformar em resultados positivos e aí todo esse cenário, toda essa situação também se reverte. Bom, vamos agora às redes sociais, porque de lá a gente consegue trazer algumas informações para trazer para vocês. Falando aí do tema do vídeo, enfim, uma notícia boa, a notícia boa do momento e a única é o surgimento do Ryan. Eu vou primeiro iniciar esse trecho do nosso vídeo falando sobre a postagem que ele fez lá em seu Instagram. O Ryan disse o seguinte: muito feliz pela oportunidade de vestir essa camisa e marcar meu primeiro gol como atleta profissional pelo Vasco.
sendo o mais jovem do século. O placar não foi o que queríamos, mas seguimos trabalhando firme para que os resultados venham. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Foi aí a publicação do Ryan. O Ryan, como mesmo disse, se tornou o jogador mais jovem do Vasco a fazer um gol neste século. 16 anos, 10 meses e 8 dias tinha o Ryan ao balançar as redes do Internacional de Porto Alegre ontem no Beira-Rio. Que Deus abençoe o Ryan e que ele possa ter um futuro muito promissor no Vasco e, óbvio, logo mais quando ele for para a Europa, tá? O Ryan é considerado a maior promessa da atual base do Vasco já há muito tempo. Eu até imaginava dele começar a jogar mais à frente. Outro jogador que estava na bica ali e fez bons jogos no estadual, os poucos jogos que ele atuou, estava, na minha opinião, jogando até melhor do que o Ryan, era o GB. Mas infelizmente o GB teve uma lesão séria de joelho e aí vai ficar quase um ano fora dos gramados. Era outro jogador também que estava na iminência aí de ganhar mais oportunidades e poderia talvez até estar sendo já aproveitado. O GB é até um pouquinho mais velho que o Ryan, tá? Então, parabéns aí ao Ryan. Falando aí sobre redes sociais, vamos passear por alguns temas. Primeiro, enquanto o Vasco estava nessa situação toda, e aí o que eu falo, cabeça, entender o momento, ontem o Andrei Santos, está passando para vocês aí na tela, postou uma foto dele, pintando o cabelo, já trocando o visual, colocando as trancinhas. Nada contra, ele tem que fazer, é da vida dele. A questão é o timing, não de fazer, mas de postar. Eu acho que acabava de vir de mais uma derrota de uma semana, aonde o nome dele foi notícia, pô, tá fazendo corpo mole, o staff pediu para não jogar, dava para ter jogado, o Vasco ficou chateado, e aí, próximo da hora do jogo ali, você posta uma foto ali de que tá pintando o cabelo e trocando o visual. De novo, nada contra ele pintar e trocar e fazer, tá? Zero. Questão é ir e publicar isso nas redes sociais logo nesse momento, principalmente próximo ao jogo. Falta, eu acho que, sensibilidade. Ainda sobre rede social, quem desembarcou no Brasil e deve ser anunciado em breve como novo reforço do Vasco é o atacante Serginho. Vou deixar passando para vocês algumas fotos. Ele, que é natural de Minas Gerais, postou uma foto no aeroporto e depois informando que estava já numa cidade mineira, tá? É importante uma coisa a gente frisar, os reforços contratados chegarem e já começar a trabalhar com o grupo, com os jogadores. Para o técnico conhecer, o jogador se habituar ao grupo, para quando abrir a janela, eles já poderem jogar. Não é para chegar dia 3, começar a treinar para jogar depois. Os reforços contratados já tem que chegar. Tomara que realmente, se o Serginho for anunciado, que ele já chegue logo ao Vasco, mas o jogador já encontra-se no Brasil, como eu informei a vocês. E aí, provavelmente, quem ouviu algumas situações aí na internet foi o presidente da Força Jovem, o Fabinho. O Fabinho publicou isso aí nos seus stories do Instagram. Fabinho, que é presidente da Força Jovem. A culpa é da Força Jovem. Botou ali um símbolozinho de palhaço. Nós não somos dirigentes, não contratamos e não jogamos. Ou seja, provavelmente deviam ter pessoas xingando ele ou xingando lá na página da Força Jovem, dizendo: tá vendo aí, ó, vocês foram lá, protestaram, isso não adianta de merda nenhuma, perdeu de novo e tal. Acredito que deve ter rolado alguma coisa nesse sentido. E o Fabinho foi lá e postou isso. Que é o que eu acho que a galera que comunica de Vasco aqui, os canais, acabam passando em algum momento, né? Ah, tá vendo aí, ó, vocês apoiaram isso, vocês aquilo. Cara, a gente tem opinião, a gente é torcedor igual vocês. A diferença é que uns fazem um trabalho profissional, outros não. Mas ninguém aqui, independente de emitir opinião, ninguém aqui contrata, ninguém aqui escala, ninguém joga. Então acho que a galera às vezes mistura um pouco a bola, tá? Mas enfim, tá feito aí o desabafo do Fabinho da Força Jovem, tá? E aí, pra finalizar, eu prometi colocar pra vocês no vídeo anterior, mas tanta coisa passou batido. Eu encerro com a cena que eu citei no vídeo anterior. A diferença do John Textor, da relação que ele tem com o Botafogo para a 777 e o Josh Wander. Eu vou deixar com vocês o vídeo do John Textor ontem no vestiário com os jogadores do Botafogo, pulando e comemorando a vitória do time. Tem foto dele na rede social comemorando, fazendo a comemoração do Tiquinho Soares. Ele chega em alguns jogos do Botafogo junto com a delegação do time dentro do ônibus, vai no vestiário cumprimentar, fala com os atletas, está sempre no camarote. E um detalhe interessante:
Até ele foi criticado num dado momento por isso. Ele tinha uma conta no Twitter onde ele interagia com os torcedores por ali, né? E aí acabou gerando alguns problemas, ele cancelou essa conta do Twitter e vira e mexe ele fazia lives com influenciadores do Botafogo para tirar dúvidas ali da galera. Então esse é o envolvimento do John Textor com o Botafogo. Ele foi criticado no momento até por estar aparecendo demais, às vezes acharam ele meio fanfarrão, e agora ele tem trabalhado mais nas internas. Mas independente disso, você vê que ele é um cara presente e engajado com o Botafogo, coisa que eu particularmente não vejo da 777 com o Vasco. Fiquem aí com o vídeo do John Textor e assim eu encerro já a nossa terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, nós tamo junto, valeu, fui!